Olá, tudo bem? Eu sou o professor Manga e trabalho com língua portuguesa. Seja muito bem-vindo ao Questão de Linguagem. Primeiramente, eu agradeço a você que tem compartilhado os vídeos do Questão de Linguagem nas suas redes sociais. Agradeço a você, mas com crase ou sem crase? Para te explicar o problema do brasileiro com a crase, a gente vai precisar ir para a Baixa Idade Média, lá da Península Ibérica. A língua portuguesa ainda não existia nessa época. O que se falava no território português é o que os linguistas costumam chamar de galego-português. O galego-português foi uma língua de cultura, ou seja, uma língua não só falada, mas também escrita nas cortes da península na época. Uma literatura fascinante foi cantada em galego-português, a chamada poesia trovadoresca. Didaticamente, a gente separa as cantigas trovadorescas em líricas e satíricas. As líricas eram de amor ou de amigo, e as satíricas de escárnio ou de maldizer. As cantigas foram preservadas em cancioneiros. Um cancioneiro é uma coleção de cantigas reunidas por algum copista que viveu naquele tempo ou um pouco depois. A cantiga de amor que você vê aí reproduzida foi escrita por Vasco Praga de Sandim e está no Cancioneiro da Ajuda. A gente está olhando aqui para um documento do século XIII. Como ele foi escrito usando letra gótica e demora um pouquinho para pegar o jeito de ler esse tipo de letra, eu transliterei para uma fonte mais fácil da gente entender. Está escrito assim: E já men deu bem som sabedor, macar mil vós não queiraides dizer, morrer cativo, desamparado. E, minha senhor, não vos deva prazer, cá, pois, eu morrer? Logo dirá alguém, senhor Fremosa, por que e por quem eu fui assim amor tá chegado? Essa aí, como eu disse, é uma cantiga de amor. E dá para sacar alguns elementos típicos desse tipo de composição. Aqui dá para perceber a vassalagem amorosa do eu lírico. Ele se coloca numa posição de inferioridade diante da amada, que ele chama de minha senhor, de senhor Fremosa, quer dizer minha senhora, senhora formosa. Note que a desinência de gênero que marca o feminino ainda não aparecia nas palavras terminadas em R naquela época. Também a gente tem aqui a chamada coita, que é esse sofrimento de quem não consegue realizar o seu amor, essa espécie de sofrência da Idade Média. O que me interessa aqui de verdade nesse documento está ali no último verso. Eu fui assim, amor tá chegado. Você viu que coisa louca? Tem dois As, um escrito do ladinho do outro. Cara, é isso mesmo. Você tá vendo uma crase medieval diante dos seus olhos. Fala se isso não vale assim, deixar um joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. E continua aí, porque se você tem dificuldade com crase, se você quer aprender mais, se você quer nunca mais ter dificuldade com esse acentinho chato, vai ter um presente para você aqui no vídeo, logo logo, fica de olho. O nome crase tem origem grega e a gente poderia traduzir por fusão. Na linguística histórica, esse termo se refere a um processo que envolve o desaparecimento de pedaços de algumas palavras. Você já deve ter ouvido por aqui que o português veio do latim. Só que essa afirmação fica um pouco vaga se a gente considera o português e o latim como abstrações. A gente pode tentar dar uma cara mais material para essa afirmação. Imagina que a gente pode olhar as palavras uma a uma e pensar no trajeto delas ao longo do tempo, e depois agrupar as que a gente percebe que tem alguma semelhança. Essas duas palavras que eu escolhi passaram exatamente pelas mesmas mudanças,
desde o latim para chegar no resultado que a gente tem hoje, no português falado aqui no Brasil no século XXI. Cada um desses sinais de maior que esconde, na verdade, milhares de falantes. Pessoas de carne e osso, cabelo e dente, como eu e você, em sucessivas gerações. Esses são os ingredientes perfeitos para acontecerem a variação e, consequentemente, a mudança linguística. Dá para perceber que essas palavras foram diminuindo, meio que gastando ao longo do tempo. Os linguistas dão nomes para cada uma dessas supressões. Quando o último fonema de uma palavra cai, acontece uma apócope. Quando um fonema no meio da palavra é que desaparece, isso é uma síncope. Agora olha que legal. Essas formas intermediárias aí, coor e creer, que eram escritas desse jeitinho mesmo no tempo dos trovadores, lá em galego-português, tem duas vogais, uma do ladinho da outra, uma depois da outra. Essas vogais tendem a se fundir. E na linguística histórica, quando dois fonemas vocálicos iguais, quaisquer, se encontram e se fundem, virando um só, isso é uma crase. Da passagem do latim ao português, esse fenômeno aconteceu em muitas palavras. Então, a crase podia acontecer tanto dentro de uma palavra, assim, definitivamente, do jeito que rolou com cor e crer, como podia acontecer numa região meio que periférica, um pouco fora da palavra. E isso acontecia com as, né? Uma preposição e um outro a, que poderia ser um artigo, como a gente viu no último verso lá do trecho da cantiga que eu te mostrei. Esse segundo tipo é o que vai interessar pra gente aqui, porque é daí que vai surgir a nossa crase ortográfica. Eu explico. No português escrito hoje, a crase não é mais um fenômeno fonológico como já foi. Quer dizer, a crase não acontece no plano sonoro da língua. Ela acontece só na escrita. E é justamente por isso que o brasileiro tem uma imensa dificuldade em acertar essa danada dessa crase. A gente não fala e não escuta a crase. Ela não faz parte da língua. Ela é só ortográfica. Agora eu peguei o picareta no pulo. Quer dizer que ortografia não é língua? Não, não é não. Ortografia não é língua. Ortografia é uma convenção inventada por um grupinho de estudiosos e assinada por políticos. Se eles decidem que a gente vai substituir todos os Fs por PHs, por exemplo, a gente aceita e escreve telefone com PH, como já escreveu. E a língua que a gente fala continua absolutamente a mesma. Ninguém começou a falar jiboia ou ideia porque caíram os acentos de jiboia e de ideia na nossa última reforma ortográfica. Posto de outra maneira, a ortografia está no âmbito das coisas que a gente aprende com treino, como dirigir um carro ou tocar um instrumento musical. Por isso, eu vou dizer uma coisa que agora vai parecer óbvia. Do mesmo jeito que a gente erra quando está aprendendo a dirigir ou tocar um instrumento, a gente comete erros de ortografia. Esquecer de colocar um acento de crase é parecido com escrever exceção ou qualquer outra palavra errado. E é claro que com o treino, a gente vai automatizando as ações e vai reduzindo os erros. Olha esse exemplo aqui. O combate ao descaso. Imagina que a gente decide analisar cada uma das palavrinhas dessa frase nominal. A gente diria que o "o" é um artigo que está aí determinando o substantivo combate. Combate é um nome que tem necessidade de complemento nesse caso, já que quando existe combate a alguma coisa. Nesse caso, a gente está falando de combate ao descaso. Olha que legal! Como descaso é um substantivo masculino, ele é determinado por um artigo masculino.
e você ouve o encontro da preposição com artigo, quando eu digo ao. Agora, olha essa substituição aqui. O combate à desigualdade. É justamente aí que acontece a nossa crase ortográfica. Ali tem dois As. Um que é a preposição, pedida por combate, outro que é o artigo que acompanha a desigualdade. Diferente de quando era o masculino, que a gente disse ao, bem pronunciado, no feminino, um A ou dois As são ditos do mesmo jeito. Tanto que pra gente as frases a noite estava linda e a noite estava linda são homófonas. Por isso, um macetinho que os professores sempre ensinam é trocar a expressão feminina por uma masculina, justamente para checar se o artigo está presente ou não. O combate à desigualdade tem crase, porque o combate ao descaso tem o artigo que você ouviu, ao descaso. Por uma questão de notação, a gente hoje escreve A, assim, com acento. O acento que a gente usa para marcar a fusão de dois As é o acento grave, em oposição ao agudo. Ele serve exclusivamente hoje para marcar crase. Por isso, metonimicamente, a gente acaba chamando esse acento de crase, embora crase seja o que acontece embaixo dele. Se a gente quisesse atualizar a escrita do último verso da cantiga, ficaria desse jeito. Eu fui assim, amor tá chegado. Eu fui assim, achegado à morte. E respondendo à pergunta lá do começo, agradeço a você sempre sem crase. Nunca vai ter crase antes do pronome você, simplesmente porque não existe artigo antes desse pronome. E aí, gostou do vídeo? Que legal! Aqui embaixo tem a surpresa que eu deixei para você. Eu vou colocar um link para um PDF com dicas e exercícios para você treinar a crase e nunca mais passar aperto com esse acentinho chato. A senha para abrir o arquivo é essa aqui, ó, toda em minúsculo, tá escrito aqui embaixo. Obrigado por me assistir até aqui. E se você gosta do meu trabalho, por favor, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para o Questão de Linguagem chegar cada vez mais longe. Até mais!